Bom dia. Mais uma do Supremo, né? Fazendo recomendações sobre sistemas de informações do Poder Executivo. Os três poderes têm sistemas de informação para se protegerem. É a proteção do Estado, serviço de informação. Se algum órgão acha que tem quinta coluna lá dentro, né, gente que na hora que for acionada não vai corresponder, tem que tomar cuidado. O Supremo, por exemplo, né, se alguém mandar aí nessas fake news e tal, alguém manda lá uma ameaça para o Supremo, vou botar uma bomba no Supremo, uma coisa assim, o Supremo mandou investigar, abriu um inquérito para ver quem foi. Né, as ameaças que foram relatadas aí pelo ministro Alexandre de Moraes, né, foram à casa das pessoas, bloquearam as contas das pessoas, impediram que essas pessoas continuassem falando. Né, alguns órgãos de imprensa digital, de jornalismo digital, tiveram a apreensão de seus computadores, impedidos de continuar trabalhando. O Supremo fez isso, mas não quer que o Poder Executivo faça. Se o Poder Executivo fizer algo fora da lei, né, bisbilhotagem sem nenhum motivo, tudo bem, tanto que o ministro André Mendonça, quando soube, demitiu o chefe da seção que fez uma lista de pessoas que estavam naquele grupo antifascista, que é um grupo bem totalitário com características fascistas. Né? Mas, enfim, a troca de rótulo não muda o conteúdo, né? Tem uma palavra em latim que a palavra que sai não muda o fato. Mas, enfim, eu estou contando isso porque eu participei ontem de 2 horas, eu nem chamaria de debate, de depoimentos. Eu fui convidado, fui honrado por esse convite, o único não jurista nesse encontro, que teve a mediação do presidente de honra, ex-constituinte, ex-ministro-chefe do gabinete civil do presidente Sarney, o Luiz Roberto Ponte, né, da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, participando. Imagina só, eu no meio lá, eu estava lá um estagiário, né, no meio de Modesto Carvalhosa, Ives Gandra Martins, Carlos Thompson Flores e o Dallari, Adilson Dallari, né? 4 dos maiores juristas desse país, para debater por que não está havendo harmonia e equilíbrio entre os poderes brasileiros, o que está acontecendo. Né? E acaba todo mundo caindo em cima do Supremo. Né? Não é o Supremo instituição, são os integrantes do Supremo. Não é sequer o Poder Judiciário, não. Né? São integrantes do Supremo, que a coisa parece que está politizada, é um ativismo judiciário, algo que, na tentativa de compensar uma derrota nas eleições, algo assim. Né? Então, são interferências incríveis. Chegaram a pedir o telefone celular do presidente da República. Imagina uma coisa dessas. Isso é querer esticar a corda, né? Como disse Ives Gandra. Né? Coisa assim, impediram o presidente da República de nomear o diretor da Polícia Federal. Ele foi eleito para governar, para fazer isso, né? Mas foram cassados os eleitores dele em alguns poderes, né? Alterando, anulando pedaços de lei, se metendo lá no Congresso Nacional também. O ministro Fachin queria inventar uma lei sobre abuso de poder religioso. Nesta semana foi derrotado por 6-1 no Tribunal Eleitoral. Mas isso é competência dos nossos legisladores, nos quais votamos neles para dar esses poderes. Eles é que podem fazer as leis em nosso nome, e não o Supremo. O Supremo está lá para interpretar a Constituição, né, e para julgar os casos de foro privilegiado no Supremo. A Suprema Corte dos Estados Unidos lembrou o ex-presidente do Tribunal Federal Regional de Porto Alegre, o desembargador Carlos Thompson Flores, não julga assuntos políticos, não. Porque eu lembro disso aqui em Brasília. Toda hora o Supremo decidia assunto interna corporis, a gente não se mete. Isso é assunto interno da Câmara, interno do Senado, é interno do presidente da República. Imagina que o Supremo chegou a fazer as regras para o julgamento de Dilma. A Constituição diz que quem faz o julgamento é o Senado.
né? O processo todo é lá no Legislativo. O Supremo não tem nada a ver com isso. E fez regras, né? Então, eu queria registrar aqui o resultado do nosso encontro, recomendar no YouTube, na Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, deve estar já esse debate enriquecedor, principalmente para estudantes de direito e aqueles que têm tendência querem entender a Constituição, a política, o equilíbrio dos poderes, né? E o jurista Ives Gandra chegou a dizer que o perigo é esticar a corda até que ela arrebente, né? Aí não é um problema de insegurança jurídica, é insegurança institucional, né? E ele apresentou a esperança de que o novo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, que é juiz de direito de carreira, se não me engano é o único, os outros são juízes trabalhistas, mais 2 ou 3, o resto é advogado e do Ministério Público, né? E que o Supremo tenha a humildade de recuar nesses avanços que estão desequilibrando a balança dos 3 poderes. De Brasília, Alexandre Garcia.